Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a presença querida aqui do Elimar, do irmão Cheiro, amigo nosso, começou nossa casa, né? Muitos anos atrás, tem uma história aqui. E ele vai nos falar hoje sobre céu, inferno e purgatório. Antes da gente passar a palavra para ele, nós vamos fazer uma leitura do capítulo 110 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, titulado Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus em João capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça à luz de seus esclarecimentos. Entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige a mão. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de drama nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco de atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou não acelerará, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que suja a superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei de amor, entre as dificuldades e as dores do destino, como bênção de temporário esquecimento. Bom, mais uma página humana nos esclarecendo, sobre a necessidade das vidas sucessivas, muito bem narrado por Jesus no Evangelho, quando ele assevera a Nicodemos: não te admires que eu te diga se preciso nascer de novo. Embora algumas religiões tentem modificar essa fala do Cristo, tentem dar uma outra versão, Emmanuel é bem claro nos dizendo que não cabe interpretação nenhuma aí, porque é bem claro essa passagem de Jesus com Nicodemos. E a justiça divina se manifestando para que a gente possa ressarcir débitos do passado. A única possibilidade essa é através das novas vidas sucessivas, em que nós vamos nos ajustando em função dos nossos débitos passados. Não vamos alongar, não, tem que dar bastante tempo a ele, mas, como eu disse a vocês, vai nos falar sobre o livro Céu e Inferno e Purgatório, vai nos falar sobre esse tema. E vamos então levar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare através dos nossos amigos espirituais, dos amigos espirituais dele, possa se fazer presente, para que tudo aquilo que ele nos for trazer, em forma do seu estudo, das suas pesquisas, possamos aclimatar com consciência, sobretudo procurando entender, compreender e vivenciar no nosso dia a dia. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Assim, com essa prece, nós damos por aberto a primeira parte dos nossos trabalhos na manhã de hoje. Da paz a todos. Com a palavra, então, nosso querido amigo Elimar. Bom dia a todos. Bom dia. Essa palestra está agendada já desde o começo do ano. E eu não sei se foi coincidência da casa, Daqui a pouco o Robinson vai me falar e eu falo para vocês aqui no microfone. Esse mês de agosto, na verdade, no dia 1º de agosto de 1865, é a data que a gente comemora
o dia 1º de agosto, né, a gente comemora o lançamento do Céu e Inferno, né? Foi por isso? Então o Robinho está confirmando ali que foi por isso, né? Mês de agosto, no 1º dia de agosto, a gente comemora o lançamento do Céu e Inferno por Allan Kardec em Paris. Que está dando ali, que é uma das obras que dá sequência, né, ao Pentateuco Espírita, né? Em 1857 o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e 65 dia 1º de agosto. Então a gente comemora 158, segunda-feira fez 158 do lançamento do livro Céu e Inferno. O livro, Kardec ele coloca logo no começo, na introdução, qual é o objetivo da obra. E como que ele faz essa divisão aqui? Só um minutinho. Ele logo no início, ele divide a obra em 2 partes. A primeira parte, ele dá o nome de doutrina. Primeira parte do Livro dos Médiuns, então. Por que a gente vai fazer isso aqui agora? Mostrar como é que é o livro. Antes da gente entrar no tema especificamente, que é o título do livro, né? Porque olha só o que ele traz aqui na primeira parte. A primeira parte então é doutrina, ó. O porvir e o nada, o temor da morte, o céu e o inferno, o purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e é proibido evocar os mortos, que é o último capítulo. Então a primeira parte tem 11 capítulos. Por que nós estudarmos o céu e o inferno? Kardec coloca na contracapa que é o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Quando a gente quer aprender como é que funciona a justiça divina sob o ponto de vista do pós-morte, está aqui, né? Nós já tivemos aulas ao longo dos milênios, né? Do entendimento desse pós-morte. O que acontece conosco após a morte, né? Para onde que nós vamos? É isso que a gente vai tratar aqui hoje. E Kardec coloca no primeiro que são 11 capítulos mostrando para nós a situação do espírito após a morte, de acordo com o tipo de vida que ele leva aqui na Terra, beleza? A segunda parte, ele deu o título de exemplos. Ó, nós poderíamos modificar assim, colocar isso aqui, fatos, né? Como a doutrina espírita ela é construída em cima de fatos, né? Kardec foi lá analisar primeiro o fenômeno, né? Para depois criar a teoria. E ele deixa isso muito claro para nós em A Gênese, né? Essa teoria, a teoria espírita, ela não surgiu do nada. Os espíritos não foram entregando para Kardec a teoria espírita. Ele foi criando a teoria. É importante demais a gente saber disso, né? Na Gênese, no primeiro capítulo da Gênese, é o caráter da revelação espírita, né? Aqui é que Kardec explica para nós como foi a feitura, né? Como que ele estruturou as obras, que foram sendo estruturadas à medida da experiência. Olha que bacana isso, né? Ele vai falar isso também no terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, do método. Ali ele explica para nós como é que foi a construção também. E aqui ele dá um exemplo para nós. Eu acho que é o item 15 do método, do caráter da revelação espírita. Ele dá um exemplo. Por exemplo, ele fala assim: os espíritos não nos revelaram que no mundo dos espíritos existem indivíduos que não se consideram mortos. Ó, é o item 15 do capítulo 1 da Gênese. A espiritualidade não revelou para eles. Sabe o que eles fizeram? Provocaram a manifestação de espíritos que se achavam vivos. Então ele falava assim para nós: tiramos do fato a teoria. Só para a gente entender isso. A doutrina espírita não foi entregue para Kardec da maneira com que a gente imagina, de maneira fácil. Ele foi buscar o fenômeno. E por que a escolha de Kardec? É importante falar isso aqui também. Por que a escolha de Kardec? Por que Jesus escolheu Kardec? Poderia ter escolhido o Roque, né? Poderia ter escolhido o Elimar, não poderia? O Robinho, não poderia? O Joel? Não. Gente, Kardec ele já tinha, além da sua formação no castelo de Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, ele tinha 20 anos de estudo na Sociedade Parisiense de Estudo do Magnetismo.
quando ele, pela primeira vez, foi observar o fenômeno. Mas antes de observar o fenômeno, um companheiro dele, o Monsieur Fortier, fala para ele com muito entusiasmo sobre os fenômenos. Kardec não acredita. Ele não acredita. Ele, tinha 20 anos que estudava magnetismo. Ele não acreditava que eram os espíritos. Olha isso. Olha que espírito criterioso é esse, né? É importante a gente começar assim, mergulhar ali em obras póstumas para conhecer a personalidade de Kardec. É ali que a gente conhece a personalidade de Kardec. Ele falou assim com o Monsieur: desde que me proves que a mesa tem nervos para mexer e cérebro para pensar, eu acredito. Ele teria Monsieur, que era companheiro dele da Sociedade Parisiense de Magnetismo. Olha que espírito é esse, né? Que critério. O que levou mais tarde, no seu túmulo, né? No discurso do Camille Flammarion, que era companheiro também, o Camille Flammarion, segundo os historiadores, era novo perto de Kardec. Era um garoto de 20 e poucos anos, né? E o Camille Flammarion participou, que era um astrônomo. O Camille Flammarion, ele participou das experiências junto com Kardec. Era do grupo íntimo de Kardec, o grupo das experiências que levaram à construção da teoria, né? Porque as pessoas, os amigos, né, não espíritas, que quando a gente fala revelação, né, esse nome ele tem uma série de mística por trás dele, né? E como Kardec apresenta a doutrina espírita com bases, ele fala bases, o Herculano Pires chama de alicerce, né? Com bases científicas e filosóficas. Os nossos amigos que não são espíritas perguntam: como é que é isso? Mas entregaram todo esse conhecimento assim, de mão beijada? Como é que é isso? Não, foi uma construção. Tanto que é uma construção que as obras elas foram orientadas pelo Espírito de Verdade, pelo São Luís, pelo Santo Agostinho e tal, de maneira paulatina. Foi paulatina, foi construído ao longo daqueles 15 anos ali, né? Em Obras Póstumas tem uma mensagem em 1800 e um pouquinho antes do lançamento da Gênese, né? A espiritualidade pede para ele fazer uma correção, né? Pede para ele retornar num texto. Olha só como é que é bacana isso. Eles não falam onde está o erro, não. Numa conversa de Kardec com o Espírito de Verdade, eles pedem: volta no texto tal lá, olha lá. Você vai ver lá no parágrafo X ao parágrafo X, eles não falam qual é o erro. Pede para ele. Aí ele vai lá e retoma. E eles dão uma informação de suma importância sobre a Gênese. O Espírito de Verdade fala que a Gênese era a cúpula do edifício. E que seria, vou trazer uma palavra de hoje, não é a palavra que Kardec utiliza lá, mas seria a obra mais capciosa, né? A obra mais delicada seria a Gênese, porque ela ia mexer num edifício de dogmas, né? Um dos dogmas que a Gênese traz, trazendo a base científica, os 7 por 6 dias. Olha onde a Gênese foi mexer, né? Isso no século XIX. Gente, no século XIX a gente tem que entender, porque é tão pertinho de nós, né? O século XIX está ali tão pertinho que a gente não, talvez a gente esqueça de alguns detalhes ainda do poder, o poder temporal da igreja no século XIX. Vocês estão lembrados da queima dos livros? Das 300 obras? Né? Do Auto de Fé de Barcelona? São 300 obras kardecianas que foram queimadas, né? O bispo de Barcelona e o chefe da alfândega, né? Em 1861. Ele estava enviando um grupo de obras, eram 300 obras. Está lá a relação no Obras Póstumas, né? A relação de que obras que eram, né? Em 1861 já tinha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e mais as revistas espíritas, né? Que começaram a ser publicadas no início de 1858. Nós estamos em 61, então 300 obras. E está lá a relação de obras, né? O quantitativo de cada uma dessas obras. E ele está enviando para um outro país, da França para um outro país. E quando chega na Espanha, ela é cooptada pelo chefe da alfândega e o bispo de Barcelona, que tem um nome lá e tal. E aí são queimadas em praça pública. O que é segundo a espiritualidade, como Kardec veio de uma família de magistrado, ele resolve então entrar com uma ação, falar: então volta as obras para cá, está tudo bem, eu mando para um outro país que aceite. A espiritualidade aconselhou ele a não fazê-lo. Olha que bacana.
E a gente brinca que foi a maior jogada de marketing do século. Imagina a gente ali na vila hoje, isso é uma jogada de marketing, não estou pedindo para ninguém fazer não, hein? Você quer lançar um livro que, né? Lançar livro não é uma coisa... Chega ali na vila, ali, queima os livros ali na vila, vocês imaginam? Todo mundo vai querer ler. E foi o que aconteceu. Começaram a buscar os livros, as 300 obras, querem saber o que está escrito lá. Então é de suma importância essa fala nossa em torno da questão dos fatos, porque na segunda parte do céu e inferno, vou colocar o nosso tema ali. O que ele coloca aqui? Aqui é a parte prática. A segunda parte, ele vai tratar em 8 capítulos categorias de espíritos após a morte de acordo com a sua situação. Isso aqui é muito bacana. Começa falando da passagem, o primeiro capítulo aí trata da passagem, ou seja, o que acontece na hora da nossa desencarnação? O que acontece? Qual é o fenômeno que acontece? Como é que é? Como é que é aquela tal perturbação? Né? Que está lá no livro dos Espíritos também, mas aqui ele vai explicar. Mas não satisfeito, aqui o primeiro capítulo é teoria, a partir do segundo capítulo é a manifestação dos Espíritos em relação a isso. Eles vêm falar que tipo de espírito, como que os espíritos felizes se manifestam, né? Aí tem um grupo enorme, mais de 10. O terceiro capítulo, espíritos em condições medianas, e aí vai, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, hoje a gente tem esse quadro triste aí de suicídio, né? Que cada dia aumenta mais, né? Aqui nós temos 10 casos. O capítulo 5 traz para nós 10 casos de suicídio, né? E cada qual narrando como foi a sua passagem, né? O que tipo de sofrimento, como é que foi, né? E lá no Expiações Terrestres, foi uma das que nós marcamos aqui, tem um caso de uma mendiga. Por quê? Essa segunda parte é a parte prática. Na segunda parte, ele, além das manifestações espontâneas, Kardec evocou, né? Que era um grupo de experiência. Ele evocou os espíritos, por quê? De acordo com o tipo de morte. Como ele estava compondo a obra, a Julienne Marie era uma mendiga francesa. Kardec ficou curioso, o grupo ficou curioso. Como ele estava compondo a obra, ele evoca ela em junho de 1800 foi no lançamento da obra, foi mais ou menos ali muito próximo, né? No mês de junho, ele evoca a Julienne Marie, que era uma mendiga, ele queria saber por que ela foi mendiga. Onde que ele catalogou ela aqui? Expiações terrestres. Então o céu e o inferno é isso, esse é o objetivo da obra, né? O que nós trouxemos aqui até agora. Como que nós imaginamos? Como que nós imaginamos o céu de maneira popular, né? Como que nós imaginamos o céu? Quando eu falo, nós vamos para o céu, o que vocês imaginam o céu? Como que vocês imaginam o céu? Como é que nós imaginamos? Quais são as figuras, quais são as imagens que todos nós criamos? Ao longo da nossa história, tá? Ao longo da história da humanidade. O que nós criamos? Quais foram as imagens que nós criamos em torno do céu? Pode falar se vocês quiserem. A pergunta é para vocês. Quais são as imagens que nós criamos nesses milênios de história religiosa? Qual é a primeira imagem que a gente cria? Anjo. Vocês lembram dos anjos? Cortejo de anjos. Lembra disso? Cortejo de anjos. E para o céu é estar ao lado de Deus. Foi isso que nós criamos ao longo da nossa história, da história da humanidade, hein? Músicos tocando harpa, tocando instrumentos, né? O céu, o símbolo do céu é um lugar de muita alegria. É isso, é a imagem que nós criamos, tá? Uma outra imagem que talvez seja a outra imagem, ou outro desejo que talvez seja o desejo da maioria da humanidade: descanso eterno. Vocês conseguem imaginar a gente descansar eternamente? Conseguem imaginar isso? Porque, gente, até o sono cansa, né? A cama cansa.
né? Não já ouviram essa narrativa? Estou cansado de ficar deitado. Agora você imagina você descansar eternamente. Vamos lá. Apesar da gente ter criado essas imagens, e isso aqui é criação humana, é de suma importância a gente saber disso. Aqui é criação humana. E a gente criou também algumas expressões, né? Quando a gente está muito feliz, ou a gente consegue algumas conquistas, como é que a gente fala? Eu estou no céu. Não é isso? Ou seja, a imagem que nós criamos do céu é esse lugar de beleza. Muito bem. Só que essa visão ela é uma visão muito antiga. É uma visão muito antiga. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria. Pode ser que em algum slide não apareça a fonte, nós só estamos usando Céu e Inferno hoje, tá? Por como é aniversário do Céu e Inferno, 158 anos, a gente só está na obra Céu e Inferno. Então todos os slides, todos os textos que vão aparecer estão lá no Céu e Inferno. Pode ser que eu tenha esquecido de colocar o capítulo específico, tá bom? Mas a princípio a gente está usando o capítulo 3, que é o céu, o capítulo 4, o inferno, e o capítulo 5, o purgatório, beleza? E é lógico que a gente vai fazer uma síntese aqui, em 1 hora é uma síntese, beleza? Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria sólida e transparente, matéria sólida e transparente, formando as esferas concêntricas que tinham a Terra por centro. Essa era a crença dos povos antigos sobre o céu, né? As teologias, as teorias religiosas. E tanto o Sol quanto os outros planetas no transladando, né, o movimento de translação que hoje a gente sabe que é de nós em torno do Sol, em torno da Terra. A Terra era o centro do universo. Essa ideia demorou algum tempo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quantos séculos nós acreditamos nisso aqui. Séculos. Então essa era a ideia. Essas esferas girando ao redor da Terra arrastavam com elas os astros encontrados no seu circuito. Então, os astros eram arrastados. E as estrelas, nós acreditávamos durante bastante tempo que as estrelas eram fixas, né, para iluminar a nossa noite. Essa era a visão que nós tínhamos. Aí eu trouxe ali para vocês há quanto tempo que a gente pensa assim, né? Quando vocês tiverem a oportunidade, digitem lá no Google, que é uma das nossas fontes de pesquisa. A FEB fez um documentário profissional sobre o céu e o inferno. Profissional. Aí convidou quatro indivíduos. O Saulo, que é um pesquisador da Bíblia, esqueci o nome dele, do sobrenome dele. O Severino Celestino, né, que é um pesquisador da Bíblia antes de ser espírita, que ele já foi protestante, né? E Severino Celestino. Tivemos uma palestra com ele online em 2022, ali no início do ano, né? A gente ainda estava em processo de vacinação pelo CERJ, né? Foi pelo canal do CERJ. O Haroldo Dutra, que vem se dedicando à questão do Velho Testamento, os estudos dos textos antigos, e o Rossandro Crisley. Então, chama Céu e Inferno, um documentário da FEB, é fantástico. É uma das bases nossas de pesquisa. Os persas, desde lá, o que o Severino explica para nós? Parte daquilo que nós acreditamos hoje, vem passando de civilização a civilização. Por exemplo, a palavra o Satanás, ele saiu daqui. E era uma figura folclórica, há 6.000 anos atrás. Era uma figura folclórica. Não tinha essa configuração que a gente acreditou hoje, ao longo do tempo, né? Nós acreditamos ao longo do tempo. Satã saiu daqui, segundo Severino. E não era essa figura diabólica, era uma figura folclórica da Pérsia. Só para a gente entender que essas coisas vieram andando
né, de maneira oral, de civilização a civilização. Essa teoria aqui, que nós chamamos ela de teoria ptolomaica, isso é uma outra fonte de pesquisa, ela foi criada pelo Ptolomeu, né, que era um matemático, né? O Ptolomeu, ele aparece no cenário da Terra depois do Cristo no primeiro século, e ele cria essa teoria. Sabe quanto tempo que só para a gente entender aqui agora, como é lento o processo de aprendizagem nosso, como é lento, né? O nosso processo de aprendizagem das coisas é um processo lento. Essa teoria do Ptolomeu, ela sobreviveu durante 13 séculos, de 13 para 14 séculos, desde o século II, né, até o aparecimento do Nicolau Copérnico, no século XVI, nós na Terra acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Quase 14 séculos acreditando que a Terra era o centro do universo. E o Nicolau Copérnico, em 1543, ele cria, durante a sua vida física, ele cria a ideia do heliocentrismo. Essa teoria aqui, nós chamamos ela de geocentrismo. Geo, terra, a Terra como centro do universo. Geo de terra e centrismo de centro. E no século XVI aparece esse emissário do Cristo. E todas as vezes que a gente cita esses nomes, a gente precisa lembrar que esses cidadãos vêm para a Terra com tarefas específicas, né? Não é isso? Quando a gente pega o Caminho da Luz, eu gosto de citar o Caminho da Luz porque é uma leitura fácil, né? É uma leitura sintética da história da humanidade, né? Não tem grandes aprofundamentos do Emmanuel aqui, mas ela é uma obra fácil de ler, né? Ele fala de um processo histórico numa página. Olha, como é que você fala de uma fase da humanidade numa página? Por isso que é uma obra fácil. E ele mostra para nós, ao longo da história, os emissários do Cristo em todas as áreas. É importante pra caramba a gente lembrar disso também, né? Que todas as áreas humanas têm a visão do Cristo, a mão do Cristo e a coordenação do Cristo. Todas as áreas humanas. E o Nicolau Copérnico aparece no século XVI e derruba essa tese aqui. Mas como que ele derruba ela? Trazendo, através dos seus cálculos e tal, que na verdade a Terra fazia parte de um conglomerado, mas ela não era o centro do universo. Só que sabe quando que ele traz à baila a teoria? Após a morte. Só depois da morte dele que é divulgado esse trabalho dele, né? Pelos companheiros dele de pesquisa. Por quê? No século XVI a gente estava no meio de uma inquisição, né? Se ele fala, ele morria. Tanto que na mesma época, um pouco depois dele a gente vai, que foi um dos que sustentou essa ideia, né? Divulgou e sustentou a ideia do heliocentrismo, um outro astrônomo, matemático, né, e tal, que é o Giordano Bruno, que foi levado para as fogueiras, porque a ideia sustentada também pela igreja era a ideia de que a Terra era o centro do universo. Kardec fala assim, essa ideia oriunda isso está no capítulo 3 do céu. Essa ideia oriunda da deficiência dos conhecimentos astronômicos. Por que nós sustentamos essa ideia durante 14 séculos? Deficiência do conhecimento astronômico, é só isso. Foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus assim escalonados os diversos graus das bem-aventuranças. O último deles era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. Daí a expressão está no 7º céu. Para exprimir perfeita felicidade, os muçulmanos admitem 9 céus. Está no Alcorão a ideia de 7 céus. O astrônomo Ptolomeu, nós já falamos dele, contava 11 céus. O Ptolomeu criou a ideia de 11 céus. E ele
O último céu era o empírio, né? Que era a morada de Deus, e nós divididos nos demais, por causa da luz brilhante que nele reina. E este ainda hoje um nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar, das nuvens. O segundo, o espaço que se move os astros. O terceiro, para além deste, e a morada é a morada do Altíssimo, a região dos que contemplam face a face, ou seja, a dos eleitos. É de conformidade com essa crença que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Até o próprio Paulo foi, de alguma maneira, influenciado pela cultura da época, né? Quando ele fala que está no terceiro céu, era a visão da época, era o conhecimento da época, há 2000 anos. Ó, é por isso que nós colocamos aqui o cristianismo, né, no século IV, que alguém pode estar lendo aquele e falar, olha, mas século IV? Não é no século I? O Emmanuel tem esse cuidado nos textos dele de dizer para nós cristianismo primitivo. Ó, ele faz a divisão. Por quê? Em 313, no Edito de Milão, o Constantino, ele permite a manifestação cristã. Permite no Império Romano a manifestação cristã. A gente precisa lembrar, gente, quando a gente pega esses livros, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, a perseguição de quase 300 anos dos cristãos. Eles eram mortos por manifestar a fé cristã. Por quê? O Império Romano queria que todos adorassem seus deuses. Então, foram quase 300 anos de perseguição. Quando a gente fala perseguição, é morte, tá? É morticínio, né? Ou as arenas, né? Ou as arenas ou demais suplícios, né? Criado pelo Império Romano. E aí nós vamos encontrar, então, o Constantino Magno, em 313, ele que sanciona a permissão, né? Com o Edito de Milão. E mais tarde, por isso que nós colocamos aqui século IV, tá? O cristianismo como século IV. Porque mais tarde, em 384, no Edito de Tessalônica, o Teodósio Magno, esse edito ele fazia o quê? Tornava a religião cristã como religião oficial do Estado romano, só no século IV. É por isso que quando a gente estiver lendo os textos do Emmanuel, os livros históricos, o próprio Caminho da Luz, ele coloca lá, cristianismo primitivo. E ele fala para nós, em algumas páginas, que o cristianismo primitivo vivera 3 séculos. Ou seja, da maneira com que Jesus e os seus apóstolos começaram a divulgar, vivera 300 séculos. Porque aqui, exatamente aqui, isso aqui é importante para a gente, tá? Os livros históricos do Emmanuel, e do Leon Denis também, Cristianismo e Espiritismo, é importante para nós, para a gente entender o cenário de hoje. Para a gente entender o cenário de hoje, a gente precisa entender isso aqui. Que essa junção aqui, Estado e o cristianismo primitivo, parece que não deu muito certo não, né? Dá uma olhada aí para fora. Como que nós vemos Jesus na Terra hoje? Né? Como que nós vemos Jesus na Terra hoje? Como que a humanidade vê Jesus na Terra hoje? Um líder religioso, como mais um profeta. Né? E essa não é a ótica espírita. Então, é importante esses dados históricos. E o que nós fizemos daquele carpinteiro simples de Nazaré? O que nós fizemos dele? Né? A suntuosidade que nós pintamos Jesus ao longo do tempo. Né? Essa ideia do heliocentrismo aqui, a igreja só admite ela a partir de 1922, pouquinho, pertinho de nós. Né? Que um dos papas, em 1922, admite o heliocentrismo, né? Que a Terra não é o centro do universo. Vamos lá, vamos continuar. As diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas no duplo erro que a Terra é o centro do universo e de que a região dos astros é limitada. Então, Kardec está mostrando que tem duplo erro. Primeiro, todas aquelas teorias que foram em relação às moradas dos bem-aventurados, né? Acreditar que a Terra é o centro do universo, devido ao conhecimento ainda parco, né? Sobre a questão astronômica, e que a Terra é o centro do universo. Que a região Gente, nós acreditávamos que o universo era isso aqui. Durante 14 séculos.
Já acreditou nisso aqui? Ó, isso aqui é o universo. Só isso aqui, só esse pouquinho. Isso aqui é o sistema solar, né? Isso aqui praticamente é o sistema solar. E as estrelas aqui enfeitando o céu para nós à noite. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. À medida que foram fazendo as experiências, à medida que os cientistas foram reencarnando na Terra, à medida que a gente foi estudando, à medida que a gente foi desenvolvendo tecnologia, a gente começou a perceber que essas teorias eram nulas, né? A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos seus menores astros, girando na imensidade. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis em torno dos quais giram inumeráveis mundos. Está no capítulo 3 também. Gente, o nosso Sol, ele é considerado uma estrela anã. Vocês conseguem imaginar isso? Que o nosso Sol, vocês já viram uma imagem do sistema solar, o tamanho da Terra perto do Sol. E o nosso Sol, que é um astro que contém luz própria, ele é considerado uma estrela anã. Vocês imaginam isso? Ó. O Sol de Capela, o Emmanuel, ele coloca para nós aquele grupo de Capela que foi dividido em 4 grandes grupos, né? Vieram de um sistema solar. Capela é um Sol. Vieram do sistema solar de Capela, um dos planetas do sistema solar de Capela, como se fosse o sistema solar nosso aqui, né? Estavam passando por um processo de transição e um grupo enorme migra para cá, né? E esses grupos foram divididos em 4 grupos aqui na Terra, espalhados aqui na Terra. Está aqui no Emmanuel, eu não vou aqui ficar lendo, né? O Sol de Capela é 3.800 maior. 3.800 vezes maior que o nosso Sol. Só para a gente ter uma ideia. 3.800 vezes maior que o nosso Sol. A gente entender que o nosso Sol é nosso sistema. Kardec vai falar melhor aqui. Isso aqui é um observatório que nós temos aqui no Chile, no deserto do Atacama, a 2.400 metros de altitude. E ele capta aqui um trecho da Via Láctea, é visto sobre o Observatório de La Silla, chama Observatório de La Silla. Isso aqui é um trecho da nossa galáxia. Um trecho da nossa galáxia. Cada pontinho desse aqui é um sistema solar. Hoje, aquelas teorias que demoraram 14 séculos, era devido ao desconhecimento disso aqui. Ó. Cada pontinho desse que nós estamos vendo aqui é um sistema. Né? Onde está a Terra ali? Onde está o sistema solar ali? Percebe? Isso é importante para nós, para trabalhar o nosso orgulho. Né? Isso aqui é importante para a gente trabalhar o nosso orgulho. Quem somos nós? Os jovens não falam aí? Quem é fulano na fila do pão? Não fala? Então, quem somos nós na fila do universo? Quem somos nós aqui? Quando a gente estuda sobre muitas maradas na casa do meu pai, eu lembro do Hamilton Antunes dando um estudo para nós lá na sexta-feira no Cheiro, demorou alguns meses, né? Toda sexta-feira à noite. E naquela época ele levou uma projeção de uma imagem parcial do universo. E aí ele mostra o sistema solar. Para ele mostrar a Terra nessa imagem, ele teve que colocar uma setinha assim, né? Que era uma imagem não tão ampliada quanto essa, né? Aí o Hamilton Antunes, para mostrar mais ou menos onde a gente estava, ele coloca uma setinha vermelha na imagem dele assim. Porque onde está a Terra aqui? Onde está o sistema solar aqui? Só para a gente entender a grandiosidade de Deus. Isso aqui traz para nós também uma nova visão de Deus, né? Que não era aquela visão lá de trás. Ó, uma nova visão da grandiosidade, da sabedoria e do poder de Deus. Vamos para Kardec. Nesse conjunto regido por leis eternas que revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. Ó, Kardec também, tá? Ó, a Terra aparece como um ponto imperceptível, está lá no céu e inferno, hein? Onde está a Terra, onde está o sistema solar aqui? Isso é só um trecho da Via Láctea, gente. Tanto que
A lâmina está pegando aqui o observatório, ó. Isso aqui é um trecho, só um trechinho, né? Ó, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. Nós estamos num planeta desfavorecido sob o ponto de vista da habitabilidade. Ó, é só olhar lá para fora. O Santo Agostinho, quando ele fala no capítulo 3º do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai, e ali tem uma narrativa dos vários tipos de planetas. Estão lembrados? A categoria dos planetas? Estão lembrados? Capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai. Planetas primitivos, planetas de prova e expiação, que é o que nós estamos hoje, planeta regenerado, planetas felizes, planetas de espíritos puros, que são as categorias que Kardec trouxe para nós de maneira didática, gente, até 1864, melhor, até o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, nós não tínhamos essa visão, né? E Kardec deixa muito claro que toda a escala que ele cria, tanto a escala espírita que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, quanto a categoria dos mundos que está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que não é absoluto. Ó, é muito bacana a gente saber disso. Mas veja bem, tenta imaginar antes de 1857. O que nós entendíamos sobre a questão das moradas espirituais, dessas muitas moradas que Jesus fala? Ó, o que nós sabíamos? Então aquilo ali já está de bom tamanho, tá? 5 categorias de mundo já está de bom tamanho. Quando Santo Agostinho, é o Santo Agostinho que assina, quando o Santo Agostinho vai falar dos planetas de prova e expiações, só para a gente entender quem somos nós e onde que nós estamos. É de suma importância isso, hein? Ele fala assim para nós, ele faz uma pergunta para nós, o início do texto. Ele vai falando dos tipos de mundos. Quando chega no planeta de prova e expiação, ele fala assim para nós, Santo Agostinho: que vos direis desses mundos que já não saibais? É a primeira frase de Santo Agostinho quando ele vai falar dos mundos de prova e expiação. O que Santo Agostinho está querendo dizer para a gente? Gente, no início do texto, hein? Que vos direis destes mundos que vós já não saibais? É para a gente observar. Dá uma olhada lá para fora. Esse é o nosso mundo, né? Na sua quase totalidade. A Joana de Ângeles, agora em 2004, porque nós vamos ver isso no movimento espírita, né? Por isso que eu vou falar isso. A Joana, agora em 2004, nós vamos ouvir no movimento espírita: não, Elimar, isso Kardec falou há 150 anos, muita coisa já modificou de lá para cá. Em qual sentido que a gente fala essa frase? Que muita coisa já modificou de lá para cá. Tecnologicamente, é verdade, tecnologicamente a gente deu um salto, né? A gente deu um salto tecnologicamente, né? Tanto que nós produzimos vacina aí num tempo recorde, por causa da tecnologia, por causa da comunicação. Porque em 2020 nós tínhamos 140 núcleos de pesquisa conversando entre si, através, meu celular não está aqui, através da internet. Ó. Por isso que a gente produziu vacina nessa rapidez, né? Porque os cientistas estavam conversando, 140 núcleos em 2020, pesquisando uma maneira de combater o Covid-19. Né? Antes não era possível isso, por isso que demorava tanto. Então, tecnologicamente nós demos salto? Sim, mas imoralmente? Imoralmente? Gente, essa quantidade de mulheres e crianças em sofrimento de estupro quer dizer muita coisa sobre a moral planetária, não quer não? O que vocês acham? Nós ainda temos espíritos aqui na Terra que estupram crianças, né? A gente abre o jornal todo dia, tem uma mulher ou morta, né? ou estuprada, todos os dias, Gente, tem índices, né? Índices dos institutos que trabalham com isso. Então, esse é o tipo de espírito que a gente convive aqui ainda, hein? Porque é bom a gente... É o Santo Agostinho que pede para a gente olhar lá para fora. É o Santo Agostinho que pede, né? Para a gente olhar lá para fora. Por quê? É um dos menos favoráveis à habitabilidade. A Igreja Católica, ela cria a ideia do purgatório. Purgatório não está no Evangelho, tá?
O relatório está no Evangelho. Né? E Jesus, quando a gente abre o Evangelho, a gente vai ver Jesus citar o céu 133 vezes. 133 vezes. Jesus utilizou a cultura da Palestina da época. Né? Ele teve que usar o que aqueles indivíduos ali acreditavam para ele passar a mensagem de Deus. Tanto que ele não passou ela na sua totalidade. Né? Lá no Evangelho de João, o que ele faz? Ele promete para nós que lá no finalzinho, né, da mensagem, quando ele diz do envio do Consolador, ele fala que o Consolador ia nos fazer relembrar tudo aquilo que ele estava dizendo e nos traria outras coisas que ele não poderia falar naquele momento. Então Jesus, na sua mensagem, ele utiliza várias vezes da cultura local. Para quê? Para que aqueles indivíduos entenderam a metodologia dele, a pedagogia de Jesus, né? Que a Joana fala. Ele usou coisas lá do Velho Testamento. Né? Falou em céu 133 vezes, em inferno ele falou 14, 15 vezes só, em todo o Evangelho. Dessa maneira, pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede da vida e relegado a ela as criaturas de sua predileção. Deus ia colocar aqui, vamos dizer que a Terra está aqui, tá? O sistema solar está aqui assim. Né? E só aqui que tem vida, esse entorno todo, e isso aqui é um trecho, tá? Esse entorno todinho, isso é um trecho da Via Láctea, da nossa galáxia. Vida é só aqui na Terra. Muito ao contrário, tudo nos diz que a vida se encontra por toda parte e que a humanidade é infinita como o próprio universo. A humanidade é infinita. Aqui nós vamos encontrar o céu e o inferno, 1865. Aqui nós vamos encontrar planetas que são as moradas. Allan Kardec fala para nós assim, que quando Jesus fala muitas moradas na casa de meu pai, ali tem duas referências. Não foi dessa maneira que ao longo desses 2000 anos foi interpretado esse ensino de Jesus, tá? As muitas moradas na casa do pai foi interpretada pelas demais religiões cristãs como moradas espirituais. Kardec amplia isso, né? Dentro da promessa de Jesus, né? Que o Consolador viria relembrar os ensinos do Cristo e trazer outras informações que naquele momento ele não poderia falar, porque nós não íamos entender há 2000 anos. Kardec amplia isso. As muitas moradas na casa de meu pai, ele estava se referindo ao universo. Ao universo. Né? Aqui nós temos planetas em várias situações evolutivas. Alguns, aí é Kardec falando agora no Livro dos Espíritos, né? Planetas que estão mais atrasados que a Terra, parecidos com a Terra, muito mais evoluídos que a Terra. Então, no universo tem planetas em várias fases de progresso, né? Tanto que dias atrás eu falei assim, gente, o planeta de transição, o planeta estando numa transição, e Kardec fala para nós lá na Gênesis, na época dele, que o planeta já estava em transição há mais de 100 anos, né? Para a gente tomar um pouco de cuidado com essa festinha de transição planetária, né? Porque lá na época de Kardec já tinha 100 anos, né? Então transição é progresso, a gente está sempre em transição, né? Nesse momento agora acontecem algumas coisas especiais, que está lá nos Sinais dos Tempos, na Gênesis também, né? As expiações coletivas, uma imigração de espírito, um grupo de espíritos chegando na Terra para melhorar a habitabilidade dela, um grupo saindo para não voltar, graças a Deus, né? A gente espera que a gente não esteja indo nesse grupo, né? Que não vai retornar mais para a Terra. Tem um grupo de espíritos aqui na Terra que o tipo de sentimento, de emoção e as ações dele não cabe mais, né? Esse que eu citei agora atrás não cabe mais, não dá. Essa galera tem que ir embora, né? E a gente fala isso não com vingança, né? É porque é da lei, né? Quando o seu pensamento não se vincula mais a uma morada, porque essa morada precisa dar um salto no aspecto moral, aí a necessidade de uma galera migrar para um outro tipo de escola. Qual escola? A escola que Jesus escolheu. Conversando lá com os outros cristos, né? Com os outros governadores dos outros sistemas, e aí tem uma galera da mesma maneira que no momento de transição
do sistema solar de Capela veio uma galera para cá, e se dividiu em 4 grandes povos, né? E deixaram aí a sua marca. Aqueles espíritos que vieram de Capela, até hoje estão estudando as pirâmides. Então, espíritos altamente intelectualizados de um sistema mais evoluído que o nosso. Mas precisavam ainda de aparar algumas arestas morais, mas a inteligência deles eles trouxeram e deixaram aí. As pirâmides estão aí, todo mundo estudando pirâmide até hoje, né? Como que eles conseguiram erguer as pirâmides, né? Aí tem um monte de documentário em vários canais, né? Na tentativa de explicar aquilo lá, uma série de coisas. Mas trouxeram também a sua percepção religiosa, né? O seu misticismo, a questão mediúnica e outras coisas mais, né? Trouxeram, Kardec explica isso para nós, não é castigo de Deus. Quando um grupo migra para um outro sistema, não é castigo, né? Serve para eles corrigir arestas, mas eles trazem o seu conhecimento, o conhecimento aí desses povos que vieram para a Terra. E o Emmanuel informa para a gente no Caminho da Luz que parte desses espíritos já retornaram, mas tem um grupo aí ainda. Aí nós temos capelinos na Terra hoje ainda, o livro do Emmanuel da década de 40. Aqui, falando sobre o inferno, enquanto o homem for dominado pela matéria, pode só imperfeitamente compreender a espiritualidade. Por isso que faz das penas e dos gozes futuros um quadro mais material que espiritual. Todos esses quadros que nós criamos do inferno ao longo do tempo, isso aqui é a visão de um artista, né? Sobre sobre o que seria o inferno, né? Ou uma parte do inferno, é uma visão do artista. E a gente, quando alguém pinta, né? Quando o Dante Alighieri traz a Divina Comédia, né? E os historiadores espíritas falam da influência daquela visão da Divina Comédia na cultura geral e no nosso, de alguma maneira, no consciente coletivo. Por isso que eu perguntei para vocês no começo sobre a questão do céu. A gente criou, essas ideias estão por aí, né? Quando a gente fala inferno, a gente imagina uma coisa assim, né? É lógico, isso aqui é uma parcela. Então tem muito da matéria mesmo, essas imaginações. A gente imagina um inferno com as torturas daqui da Terra. Aí ele continua: chegado a certo nível, há nas crenças referentes ao futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca o inferno com torturas físicas. A gente quer fechar. Essas figuras que surgiram, né, demoníacas, né, satânicas, né, que são figuras folclóricas, como representante do mal, a gente precisa pensar duas coisas. Primeiro, a ideia desse ser que era um anjo, né, e caiu. Na ótica espírita, no processo de progresso intelectual, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, encarnado na Terra. Na questão 132 e 167 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec qual é o objetivo da reencarnação: progresso. O que a gente veio fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? Progredir em algum aspecto. Em alguns aspectos intelecto-morais, que a gente precisa melhorar moralmente e precisa melhorar intelectualmente. É isso que a gente veio fazer aqui. Nós não deveríamos, nós podemos, mas nós não deveríamos sair daqui o mesmo. Essa não é a proposta. Quando a gente faz um planejamento reencarnatório, a proposta contábil é que a gente retorne melhor do que nós chegamos aqui. Essa é a proposta. Nós podemos? Podemos. Tem espíritos que ficam aqui durante uma vida inteira e não progridem? Tem. São os espíritos estacionários, né? Mas isso é uma vontade pessoal. Isso é a individualidade que decide. Por quê? Porque querer se melhorar é vontade e esforço. Eu quero não ser mais o animal. Quero ser um outro. Quero sair daqui diferente. Mas é esforço pessoal, né? E nós criamos essas figuras satânicas. E o Haroldo brinca com a gente, falando que se o mal tivesse só num indivíduo, só nessa figura satânica, isso é fácil de resolver, ué.
Não é não? Vocês não acham que é fácil de resolver, não? Para Deus era fácil resolver. Se o representante do mal fosse só uma figura e ele nos atentasse o tempo todo, né? Era fácil, é só isolar esse indivíduo, né? Se existe o demônio, né? Se existe o Satanás, se existisse, era só isolar ele. O problema não é esse, gente. O problema não é esse, essa figura satânica, essa figura do mal. O problema é que cada um de nós carrega o mal em si, né? Então nós temos 8 bilhões de pequenas maldades espalhadas no planeta, porque todos nós ainda estamos desenvolvendo um aspecto moral. Então o mal, na verdade, ele está em nós, né? Não está numa figura satânica, né? E quando a gente traz isso para cá, vamos trazer isso para cá, né? Para a gente não transformar o obsessor em seres satânicos, né? Porque a justificativa dos espíritas quando cometem o mal é que estava obsediado. Ó. Por que nós falamos que são 8 bilhões de espíritos encarnados que têm o mal em si? Por que eu falei isso? Porque o Emmanuel fala, olha a imagem que o Emmanuel cria para nós, para a gente entender o aspecto da obsessão. Para a gente não transformar os nossos desvios morais justificando que é o obsessor. Sabe o que o Emmanuel fala sobre a obsessão? Ele fala assim, a obsessão é uma ferida, assim, uma ferida, tá? Tenta imaginar aí uma ferida no joelho. Você levou um tombo, tem uma ferida ali, tem a ferida. Ele falou assim, só pousa mosca na ferida se ela tiver sem o curativo. Ó, tá vendo? Você caiu, machucou o joelho, e aí, se você não cuidar daquilo ali, o que vai pousar ali? Mosca. Ele fala que só tem obsessão se tiver ferida aberta. O que é a ferida aberta que o Emmanuel está falando, gente? A ferida aberta que ele está falando é o nosso contexto moral. Você só se vincula a um espírito ligado ao mal e que te leva a cometer algum desvio quando você tem essa ferida. Ele só vincula você no seu pensamento porque você vinculou o pensamento dele, né? A gente vai falar aqui, para fechar, de 2 estados infernais, ainda encarnados, beleza? Só para a gente desmistificar essa ideia de que o inferno é um lugar circunscrito, que o céu é um lugar circunscrito, porque Jesus traz para nós que o reino dos céus está em vosso coração. O que a gente tira disso? Se o reino dos céus está em nosso coração, o reino dos infernos também está em nosso coração. Ó, se o reino dos céus é um lugar íntimo, né? É um lugar íntimo, e Kardec faz a gente pensar o seguinte: o indivíduo que está num estado infernal, você pode levar ele para um ambiente celeste, né? Vou dar o exemplo do Rogério aqui. O Rogério pode estar num estado infernal, beleza? E aí Deus fala, vou levar o Rogério para um lugar celeste, vou levar ele para um mundo celeste. Mas o Rogério está no estado infernal. Ó, não é o local. Aí o Rogério vai ficar com sentimento infernal num lugar celestial. Ó, então quando Jesus fala que o reino do céu está em vossos corações, o reino infernal também está em nossos corações. Então eu vou trazer para vocês, para fechar, 2 estados infernais. Talvez só um, tá? Por causa do horário. Numa próxima vez, até porque ontem me pediram para fazer os 2, né? Então vai ser o céu, inferno, purgatório 2, para dar continuidade. Um dos estados infernais que nós vivemos na Terra. Comparação. O indivíduo que se compara o tempo todo, ele está num estado infernal. Para nós espíritas, no nosso processo de reeducação, a gente precisa começar a pensar sobre isso aqui, porque nós temos instrumentos, nós temos elementos para a gente não se comparar com ninguém, porque nós saímos do plano espiritual com um planejamento, e esse planejamento é um plano de serviço de melhoria intelecto-moral, e nós somos seres únicos do universo, únicos. Não tem 2 Joel, não tem 2 Rock, não tem 2 Robinson, não tem 2 Gilmar, no universo inteiro. Nós somos seres únicos e somos individualidades. Isso aqui é um estado infernal. E sabe onde ele começa, esse estado infernal? Sabe onde ele começa?
Começa na família. Quando os pais começam a comparar filhos. Quando os pais começam a comparar filho, é um estado infernal para os filhos. O meu filho, esse é assim, o outro é assado, né? Esse aqui comporta desse jeito. Quando a gente fala isso, a gente só está afirmando uma lei, né? Que as pessoas são diferentes mesmo. E trazem também competências e potenciais diferentes. Um vai para de humanas, outro vai para de exatas. Meu filho não gosta de estudar. Aí começa a estigmatizar o filho que não gosta de estudar. Às vezes ele veio para outros tipos de habilidade que realmente ele não vai estudar, né? Eu falei isso com uma amiga minha, tem 4 filhos, e um deles tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade para aprender. Falei, cara, de repente ele vai, olha a área que ele está indo aí, né? Ele foi para uma área prática, está feliz e virou um big profissional sem estudo, numa área prática, né? O patrão dele adora ele, né? Aí um dia ela falou assim para mim, caramba, eu lembro quando você falou isso para mim, eu estava preocupado. Falei, então, a gente é espírita, né? Ela é espírita. Então, nós viemos para cá para desenvolver potenciais. Alguns indivíduos vêm tolhidos do desenvolvimento intelectual, da maneira que nós entendemos desenvolvimento intelectual, né? Estudantil. Todo mundo aqui na Terra está desenvolvendo intelectualmente, né? Independente de ir numa universidade. Por quê? Porque a aprendizagem em vários aspectos. Então, isso aqui é um estado infernal, todas as vezes que a gente compara. Para fechar, de verdade, olha o que os Espíritos falam daquilo ali. Capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Olha o que os Espíritos trazem para nós. É um outro aspecto, mas dentro disso que eu falei, tá? Um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. A cólera. Isso está no capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Vou ler só o início aqui, né? A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Então, as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O orgulho faz a gente imaginar mais do que nós somos. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede? Então, entregai-vos à cólera, entregai-vos a esse estado infernal. Quando alguém nos diminui, quando alguém nos avalia, quando alguém mostra para nós que naquilo que a gente está fazendo ali dá para melhorar, a gente não gosta disso. A gente entra num estado infernal na terra. Que Jesus nos ampare, nos proteja. Já são 10h05. Te agradece a casa mais uma vez a oportunidade. Um bom dia. Agradecemos Elimar pelo estudo da manhã de hoje. Quarta-feira que vem, Marco Antônio com o tema Inimigos Desencarnados, ok? Lembrando a vocês que a nossa programação está ali no quadro de avisos, vai estar lá fora também no mural, colado na parede. Aí vamos encerrar essa primeira parte, para a gente partir para a segunda parte do trabalho de paz. 5, 6 passistas em condição, depois que a gente acabar a prece, se dirijam lá. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, que Ele possa amparar o nosso amigo Edmar, todos os seus familiares. Leve o nosso abraço aos queridos amigos e irmãos da irmã Sheila. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe também todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora no Facebook e vocês que estão aqui no salão. Que a gente possa ter o resto de domingo em paz, saúde e tranquilidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, a gente encerra a primeira parte. Partimos para a segunda parte na Câmara de Paz. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem no salão, que a gente vai chamando de acordo com a quantidade de passistas.